Olá pessoal, eu sou a doutora Kátia Barbosa de Freitas e estou aqui para falar para vocês mais um pouco sobre os primeiros 1.100 dias do bebê. Então a gente começou essa série, com uma aula anteriormente falando sobre o que é exatamente, o que são exatamente esses primeiros 1.100 dias, a importância dele para a programação metabólica do bebê, o que é essa tal programação metabólica e quais os fatores vão interferir nessa programação metabólica, tá? Então, quem perdeu a outra aula, volta lá no canal para assistir, porque está bem interessante. Dentre os fatores, a gente falou sobre o estresse, sobre fatores ambientais como o uso de plásticos, então embalagens, até embalagens podem liberar substâncias que podem prejudicar o bebê, cosméticos, e falamos também sobre medicamentos e alguns tipos de drogas. Dentre as drogas, eu comentei com vocês que eu falaria mais especificamente sobre o uso de álcool na gravidez, tamanha a importância desse tema, tá bom? Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o consumo de álcool na gestação. Existe algum limite seguro? O que é que vocês acham? Pois bem, a gente atualmente sabe que existe um prejuízo para o bebê, Então a gente precisa bater um papo sério sobre esse uso de álcool na gestação. Então a resposta para isso a gente vai tirar de algumas conclusões. Então esses órgãos americanos aí, o CDC e o National Task Force of Fetal Alcohol Syndrome, eles emitiram uma nota orientando que as mulheres que não estão grávidas não bebam mais do que 7 drinks por semana ou mais do que 3 drinks por ocasião, que não estão grávidas. E para as mulheres grávidas, a recomendação é a abstinência total. Mas por quê? Por que a gente tem uma certa radicalidade quando o assunto é álcool na gravidez? Primeiramente, já se tem o conhecimento de que o etanol atravessa bidirecionalmente a placenta por gradiente de concentração, ou seja, maior teor está na circulação, ela vai passar através da placenta, vai e volta, tá certo? Sem sofrer qualquer alteração da concentração. Então, a mesma concentração que está circulando em você vai passar para o líquido amniótico do seu bebê através da placenta, resultando no nível fetal equivalente ao nível materno. Só que com um detalhe, o bebê é proporcionalmente muito menor do que um adulto. Então, o efeito do álcool, daquela concentração do álcool no bebê, devido à sua imaturidade e aos baixos níveis enzimáticos do bebê, ele vai ter uma exposição muito maior do que a própria gestante, Alguns estudos falam em 5 vezes, outros 7 vezes e outros até 9 vezes maior. Então, imagine para um bebê estar exposto a um teor de álcool 5, 7 vezes maior do que o seu. Então, o líquido amniótico ele é considerado um reservatório de etanol, expondo o feto a altas concentrações dessa substância. Então, como a gente vê, não tem limite seguro. Então, durante a gestação, qualquer dose do álcool poderá levar a alterações no desenvolvimento físico e mental desse bebê. E a probabilidade de acometimento é dose dependente, ou seja, quanto maior o consumo, mais efeitos deletérios, prejudiciais, podem acometer o bebê, tá? O que não quer dizer que pode tomar só um pouquinho, tá? A gente não tem que ser liberal com o uso de álcool, como a gente falou e como vocês vão ver a seguir. E quais as consequências, então, para esse bebê? Dentre as consequências, a mais determinante que é estudada atualmente é a síndrome alcoólica fetal. O que é isso? A síndrome alcoólica fetal, ela representa um conjunto de alterações físicas e mentais que ocorrem nos filhos de mães que consomem álcool durante a gestação. Alterações faciais muitas vezes estão ausentes, E vocês vão ver nas alterações faciais, eu vou pontuar para vocês, mas não são alterações faciais grosseiras, assim, você bate o olho e você sabe que aquela criança tem um problema de saúde, Quem está atento, quem conhece a síndrome pode perceber,
mas pode passar desapercebido para muitas mamães e até para muitos pediatras. Então, as alterações faciais muitas vezes estão ausentes, porém, esse fato não diminui o impacto que a exposição pré-natal ao álcool pode provocar na função cerebral do bebê. Então, mesmo que não tenha nenhuma dessas alterações faciais que eu vou mostrar a seguir, não quer dizer que esse bebê não foi comprometido, certo? E quais são essas alterações faciais? O uso do álcool pode levar a uma redução da massa cefálica, do perímetro encefálico, que é a microcefalia. O bebê pode ter essas preguinhas no canto do olho, né? Você vê assim, o olhinho com a fendazinha no cantinho aí, chama de pregas epicânticas. A ponte nasal rebaixada, né? Aquela ponte larga rebaixada. O narizinho mais curtinho, pequenininho. Bochechas planas. Esse sulcozinho do lábio superior, ele quase não existe ou é muito discreto. O lábio superior é bem fininho e o queixo também é bem fininho. Agora, vamos tirar todas essas setas e a gente vai ver que um bebê que tem as alterações que eu mencionei aqui, não é um bebê que vai chamar a atenção de todo mundo. Tem que ter um olhar muito atento para essas alterações, tá bom? Mas mesmo quando não existem essas alterações faciais, o que mais preocupa a gente são as outras alterações, justamente. Como assim? Então, o excesso de álcool, né, o uso de álcool durante a gestação, me perdoem, o uso de álcool durante a gestação prejudica a passagem de nutrientes através da placenta. Então, não basta ele não ajudar, ele ainda pode complicar a passagem de outros nutrientes. Prejudica o crescimento do bebê intraútero. Então, mães que usam álcool durante a gestação podem ter bebês PIG, ou seja, pequeno para a idade gestacional. Podem apresentar retardo do crescimento intrauterino. Então, às vezes, já na ultrassom, o médico vê que o bebê está com crescimento menor do que o que deveria. E ele também pode destruir neurônios, levando a microcefalia e alterações ou malformações cerebrais. Além disso, pode não ter nada orgânico, pode não ter sido detectado nada a nível orgânico, mas ele pode vir a comprometer as funções cerebrais, levando a uma dificuldade de aprendizado nessa criança. Não bastasse, né, o bebezinho que é exposto a concentrações de álcool durante a gestação, a depender do nível, né, isso geralmente é relacionado a níveis mais altos, né, consumo mais frequente de álcool, pode levar o bebê a ter o que a gente chama de abstinência neonatal ao álcool, né, que é caracterizado por todos esses sintomas aí. Eu destaquei a irritabilidade, os tremores, alteração de padrão de sono, aquele estado de alerta frequente, né, a apneia, que é a respiração, pausa na respiração, e dificuldades de vínculo com a mãe. Então, o que fazer? Né? Assim, é desesperador. Talvez você que chegou aqui agora está gestante e começou a consumir um pouco de álcool, porque foi orientada que em pequenas doses não tem problema, mas a gente vem aqui para poder corrigir isso, tá certo? Então, não pode desesperar, mas a gente não pode ser condescendente com o uso de álcool. Então, em relação ao álcool, é tolerância zero, tá bom? Então, eu peço a vocês que passem essa informação adiante, né? Compartilhem o vídeo, ou ainda que não compartilhem, se tiver alguma gestante na família, alguma amiga gestante, passe essa informação para ela, que é de suma importância, essa informação para que não ocorra prejuízo no bebê. Se você teve alguma experiência com isso, quiser contar, escreve aí nos comentários para acrescentar para a gente, tá bom? Enfim, esses são os meus contatos. Eu espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, podem deixar abaixo que eu vou ler. Esses são meus cards de atendimento, o atendimento domiciliar e via telemedicina. E no mais, é agradecer a vocês pela participação, pela paciência.